É muito bom poder estar com você, irmão, pode sentar. Meu nome é Regis Machado, sou pastor da primeira igreja batista de Farroupilha. Trouxe a minha esposa querida, Jaqueline, pode levantar, né? A mais bela gaúcha, né? A que veio comigo, né? Ela está vermelhinha agora, mas é por causa do calor ali do aquecedor, tá bom, gente? Somos casados há 27 anos. Temos 2 filhos, Tiago e Samuel, alguns aqui já conhecem, né? São músicos. E tem sido bênção nas nossas vidas. E temos uma neta também, né? Temos uma neta, a Rafaela, de 6 anos de idade. E sou natural de Farroupilha, né? Sou natural aqui do Rio Grande do Sul. E tenho o privilégio de estar pastoreando a igreja ao qual nasci nela, né? A Igreja Batista de Farroupilha, a primeira Igreja Batista de Farroupilha, tem 53 anos de idade. E eu tenho 52, então você entendeu que eu nasci na igreja, né? Então a minha família faz parte da igreja e hoje eu estou tendo o privilégio de estar pastoreando esta igreja há 14 anos já. Então tem sido uma bênção, irmãos, tem sido uma bênção estar aqui servindo ao Senhor nesta igreja e também junto com a nossa associação Aibane, né? Então tenho o privilégio, o pastor Lucas está descansando, merecidamente, né? E ele fez o convite para estar compartilhando a palavra de Deus com você, e para nós é um privilégio estar aqui com você nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa estar ministrando na sua vida, através da sua palavra. Poderíamos dizer, pastor, já podemos ir embora, amém? Deus já fez o que tinha que fazer. Eu creio nisso, irmãos, porque Deus é maravilhoso, amados irmãos, porque a palavra diz, vinde a mim, não é verdade? E quando nós viemos, e você veio, não veio? Você veio, né? Você veio. Se você veio, ele diz, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então você veio aqui, e eu creio que Jesus vai te dar descanso e alívio nessa noite também, através da sua palavra, palavra poderosa para transformar as nossas vidas. E eu quero compartilhar com você, eu quero iniciar falando uma frase de Martin Luther King, né? Ele foi um pastor batista e um ativista negro pelos direitos civis americanos, né? E que muitos aqui já ouviram, conhecem a história, né? Mas ele afirmava algo interessante. Ou aprendemos a viver juntos como irmãos, ou vamos perecer juntos como tolos. Eu vou repetir. Ou aprendemos a viver juntos como irmãos, ou vamos perecer juntos como tolos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, entre Gênesis e Apocalipse, está bem ali, tá? Procure que você acha. Lucas capítulo 10, de 25 a 37. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei, como lês? E respondendo disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isto, e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicou-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo, no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastardes eu te pagarei, quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois Jesus, vai e faz o mesmo. Vamos orar? Pai,
Obrigado pela tua palavra, Senhor amado. Obrigado porque o Senhor deixou a tua palavra para ministrar nas nossas vidas. Ó Deus, que o teu Espírito Santo tenha liberdade nesse momento para falar ao nosso coração através da tua palavra. Tenha liberdade e liberalidade, Espírito Santo de Deus, para ministrar nas nossas vidas. Usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos, Pai, para que eu apenas, ó Deus, transmita aquilo que tu queres à tua igreja, Pai. Tu já tinha reservado esse dia, já tinha preparado essa palavra. Fala conosco, Deus, nós precisamos, tem misericórdia de nós, é o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, amém. Eu quero pensar com você nessa noite, amados irmãos, o seguinte tema: vivendo a generosidade de Deus. Esse texto é muito bonito, amados irmãos, porque Jesus nos ensina sobre o amor ao próximo, quebrando todos os paradigmas religiosos, sociais da época e principalmente mostrando a hipocrisia que o povo estava acostumado a viver em relação uns aos outros seres humanos. Então Jesus, quando ele é perguntado qual é o maior mandamento, ele faz alguma referência a amar a Deus sobre todas as coisas, mas também amar ao próximo como a ti mesmo. E aqui nesse texto ele vem trazer algo novo a eles, não o texto, não a lei, mas sim, ele vem trazer algo que era a forma realmente de amar as pessoas. Por isso que ele está quebrando paradigmas. Por quê? Porque a forma com que eles viam uns aos outros era diferente da forma com que Jesus vê, da forma com que Deus vê. Ainda que eles eram o povo, considerado o povo de Deus, ainda que eles eram detentores da palavra de Deus, mesmo assim, eles não conheciam verdadeiramente Deus, ou a forma com que Deus queria que eles vivessem um amor de Deus. Então nessa noite, amados irmãos, eu quero destacar algumas palavras de Jesus, né, aqui um verdadeiro exemplo de generosidade humana. Muitas vezes na busca, meus irmãos, pelas bênçãos de Deus, nós esquecemos dos nossos irmãos, familiares, amigos e próximos. Eu fiz uma série de mensagens lá em Farroupilha que falavam sobre algo bem interessante. Eu quero perguntar para você: você quer alcançar as bênçãos de Deus na sua vida? Ninguém? Meu Deus, eu quero. Eu quero, irmão. Você quer alcançar as bênçãos de Deus nesse ano? Sim ou não? Sim, pastor, amém, né? E essa série de mensagens que eu preguei lá em Farroupilha, falei lá em Farroupilha, é sobre isso. Era uma série de mensagens que falava sobre como alcançar as bênçãos de Deus nesse ano. E uma das mensagens era essa: vivendo a generosidade de Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos alcançar as bênçãos de Deus, nós vivemos o nosso dia a dia, nós viemos à igreja, fazemos as coisas com o propósito de alcançar as bênçãos de Deus na nossa vida, mas com o nosso olhar tão fixo nas bênçãos de Deus, que esquecemos de olhar para as pessoas ao nosso redor, para os nossos irmãos em Cristo, para os nossos familiares, para os nossos amigos. Nos preocupamos apenas em receber, em querer alcançar as bênçãos de Deus para nossas vidas. Está errado em querer as bênçãos? Não, não está errado, amado. O problema é como você quer essa bênção, como você quer alcançar a bênção de Deus. Veja bem, lá em João 15, versículo 12, Jesus afirma: o meu mandamento é este, amem uns aos outros como eu vos amei. Jesus, ele está orientando a igreja a necessidade de nós amarmos uns aos outros. Veja bem, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o 10º é, amem uns aos outros como eu vos amei. É isso? É o 10º? Irmão, pode falar, eu não tenho vergonha de falar não, pode falar. É culto, mas o pastor Regis é um pouco diferente, tá? Ele é falador e anda para lá e para cá e você pode falar, tá? Não é o 10º, é o 2º, não é verdade? E o 2º diz, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Olha para a pessoa que está do teu lado aí, eu nunca faço isso, mas é bom fazer hoje. Aponta o dedo para ele e diz, você é meu próximo, sabia? Aquele homem estava na dificuldade de saber quem era o próximo, né? Ele estava na dificuldade de saber quem era o próximo. Então Jesus fala sobre isso, irmãos. É um texto que vai falar realmente sobre amor ao próximo, mas é um texto que quando nós olhamos profundamente, nós vamos ver que Jesus está falando sobre generosidade.
O que é generosidade? Quando você procura no dicionário, generosidade significa virtude daquele que se dispõe a sacrificar os seus próprios interesses em benefício do outro. Ou seja, no dicionário, bonitinho, Aurélio lá vai falar isso, que é a virtude de se dispor a sacrificar, né, os seus próprios interesses em benefício de outras pessoas. E a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre generosidade, né? Na Bíblia, generosidade é uma expressão da graça de Deus. Veja bem, é uma expressão da graça de Deus que reflete o seu caráter. É muito mais do que um ato pontual de bondade. Ela implica em sacrifício, ou seja, oferecer um pouco mais da sua vida a outra pessoa. Quando a gente estuda teologia sistemática, a gente vai aprender um pouquinho sobre o caráter de Deus. E como eu falei que generosidade é uma expressão da graça, né, que reflete o caráter de Deus, é importante entender que o caráter de Deus é o quê? Ele é definido por seus atributos, como bondade, justiça, amor, santidade, onipresença, onisciência, onipotência e eternidade. Ou seja, a generosidade, ela reflete quem é Deus. Então, quando nós tratamos de generosidade, nós vamos entender a forma com que Deus vê, ama e age. Essa parábola do bom samaritano, né, Jesus aborda o amor ao próximo, mas quando a gente olha profundamente, a gente vê que Jesus estava ensinando a viver generosidade de uma forma transformadora. Eu quero destacar 3 pontos importantes sobre generosidade nessa noite. Primeiro, generosidade com a vida dos outros. Veja bem, generosidade com a vida dos outros. Por quê, pastor? Como assim generosidade na vida dos outros? Vamos ver. O samaritano, amados irmãos, parou sua viagem e cuidou das feridas do homem. Não o conhecia, não sabia quem ele era, não sabia de onde vinha, não sabia para onde ia, qual a sua religião, qual a sua família, né? Sua família, qual o seu partido político, sua raça. Simplesmente o ajudou, colocou suas mãos nas feridas, untou suas feridas com vinho e azeite, ou seja, ele viu uma pessoa caída, ele viu uma pessoa sangrando, machucada, praticamente moribunda, e ele para a sua viagem, e ele vai até aquele homem, o texto diz que ele vai até os seus pés, né? E ele então passa a cuidar daquele homem. Aquele homem estava ali daquela forma, e ele então, diz o texto, que ele pega as coisas que estavam ao seu alcance, o que ele tinha, muito obrigado, e ele começa a limpar as feridas, ele passa vinho, ele passa azeite, e ele então enfaixa ou cuida, né? Ou seja, ele faz o melhor que ele pode por aquele homem. Ele tem uma preocupação com a vida daquela pessoa. Aquela pessoa estava caída lá, moribunda, irmãos. Eu lembro de uma vez lá na PIB de Farroupilha que nós estávamos limpando o pátio ao redor da nossa igreja, e do lado de trás tem, infelizmente, um centro espírita lá, né? Ore pela nossa igreja, pela misericórdia, né? Tem um centro espírita lá atrás, e atrás do centro espírita então tem um morro muito grande, e determinado dia nós estávamos limpando em redor, e eu vou olhar a parte de trás da igreja, e eu olho, tem um morro muito grande, assim, deve ter quase uns 50 metros, e tinha um homem caído no chão, tinha o centro, né, o centro espírita lá, o local de culto deles lá, e o cara caído atrás lá. Quando eu olhei, amado irmão, o diabo me tocou naquele momento, sabia? Porque o diabo disse assim para mim: nossa, pastor, mas tu é pastor e o diabo falou contigo? Falou sim. Ele fala, não sei se ele não fala contigo, mas comigo ele fala. Sabe o que ele falou para mim? Ele disse assim: é um bêbado, deixa lá. Quem mandou ser um bêbado? Deixa ele lá, quem mandou ele ser um bêbado? Por que ele foi beber? Aí o Espírito disse para mim: não é um bêbado, vai lá ver o que ele tem. Eu fui lá, irmãos, era o dono do terreno de cima. Ele estava roçando o terreno, e ele caiu, uma pessoa de já quase 70 anos de idade. Ele rolou, caiu lá, e eu fui lá, a gente socorreu ele, conseguimos ligar para a família, o filho veio, e ele vai embora. Amados irmãos, às vezes a gente precisa olhar para as pessoas e ver elas. O samaritano, ele viu aquele homem e ele faz isso. Por que ele passou vinho, pastor?
porque o vinho é um desinfetante para limpar a ferida e também é um analgésico. Se usava muito vinho nessa época para isso. E ele também usou o azeite. O azeite, ele é um cicatrizante de feridas e combate infecções e doenças. Ou seja, ele usou o que ele tinha. Ele viajava e ele estava levando consigo o vinho e o azeite. Então ele passa sobre aquele homem, ele unta, né, as suas feridas com vinho e azeite. Ou seja, ele pega com as suas mãos e ele passa as suas mãos naquele homem, limpa aquele homem. Não tinha, deixa eu ajudar você a pensar, né? Não tinha luva de látex naquela época. Não tinha. Então ele usou a sua mão mesmo. E tocou. E ele limpa, e ele cuida das feridas daquele homem, né? Ele usou o que ele tinha à mão, irmão, junto dele. E isso é importante nós entendermos. Somos chamados a ajudar os outros com aquilo que Deus tem nos dado nas nossas mãos. Muitas vezes nós ficamos dizendo, quando eu tiver isso, eu vou poder fazer isso, eu vou poder ajudar mais aqui, eu vou poder ajudar. Não, irmão, Deus te deu algo já, Ele já te salvou, Ele já te restaurou, Ele tem te dado o que você precisa para ajudar outra pessoa. Precisa que você ore e veja, e se preocupe com a necessidade. Generosidade com a vida dos outros é importante, irmão, como nós estamos vivendo num tempo onde é tão fácil a gente ver. Muitas pessoas, ano passado foi bonito de ver, que muitas pessoas enviaram mantimentos para o Rio Grande do Sul, não é verdade? Muitos mantimentos, mas muitas pessoas vieram ao Rio Grande do Sul e sujaram as suas mãos, para ajudar o povo gaúcho, não foi? Pessoas de todo lugar do nosso país, se preocuparam, vieram, ficaram meses aqui, trabalhando. Mas às vezes é muito mais fácil eu pegar e ir lá, passar num local de entrega e dizer, eu vou entregar aqui uma cesta básica, entreguem para alguém que precisa. É fácil, é importante fazer sim. Mas nós podemos fazer muito mais, aquele homem passou. Lembra? O sacerdote passou e fez de conta que não viu. O levita passou e fez de conta que não viu. Mas o sacerdote viu. E foi lá e usou de generosidade com a vida, sim, generosidade com a vida. Segunda coisa que me chama a atenção é generosidade com o bem-estar. Olha só, porque às vezes é interessante pensar sobre isso, generosidade com o bem-estar. O texto vai dizer que aquele homem, ele untou as feridas, fez todos os curativos e foi embora? Não, ele não foi embora. Ele podia ter ido embora, né, Felipe? Ele podia ter dito assim, olha só, eu estou em uma viagem. O que você mais quer quando você vai fazer uma viagem? Me ajuda aí. Chegar. Não é? Chegar. Então aquele homem saiu de um lugar para ir para outro. Ele queria chegar em algum lugar. Mas o texto diz que ele fez tudo aquilo, mas ele não foi embora, né? O texto vai dizer o quê? Que ele usou o seu próprio animal de montaria para transportar aquele homem para um lugar melhor. Pastor, mas isso é normal, tinha que fazer isso, não é verdade? Tinha que fazer? Tinha. Mas você lembra que aquele homem estava completamente sujo, sangrando, e sei lá mais outras coisas, porque o texto vai dizer o seguinte, o texto diz que aquele homem foi espancado até quase a morte. Então poderia ter muitas outras sujeiras que ele mesmo liberou por conta de ter apanhado. Então aquele homem não foi simplesmente pegar e botar, não, irmão, para que ele botasse aquele homem em cima do seu animal, ele precisava pegar aquele homem no colo e precisava colocar em cima do seu animal, que depois ele iria terminar a viagem. Ou seja, o mesmo animal que ele colocou, aquele homem todo sujo e sangrando em cima do seu animal, depois ele usaria o mesmo animal para continuar a sua viagem. Você está me entendendo? Ele usou, amados irmãos, de generosidade com bem-estar. Não foi simplesmente curar as feridas, não. Ele pensou, eu preciso fazer algo mais, porque senão esse homem vai ficar aqui e vai morrer. Eu não posso deixar ele simplesmente aqui nesse lugar. Eu preciso fazer algo mais. E o texto vai dizer isso, né? Que ele se importou, né? Ele levou o homem até essa hospedaria. Não se preocupou com se o homem estava sujo, se não estava sujo. Não se preocupou com nada dessas coisas. Então, por isso que eu digo que ele teve generosidade com a vida, sim, ele se preocupou, mas ele também teve generosidade com o bem-estar. Eu preciso colocar essa pessoa num lugar melhor. Eu preciso ajudar a ele estar melhor, para que ele sinta-se melhor. Amados irmãos, é tão importante olhar para isso. Quando nós falamos em amor, o amor é isso, é se preocupar para que o outro tenha um melhor.
É importante isso, irmão. Você vai falar assim, pastor, mas isso é tão normal. Deixa eu contar outra história da minha vida para você. Eu e minha família, meu pai, né, e alguns dos meus tios, gostamos muito de pescar. Tem alguém que gosta de pescar aqui? Não. Tem algum que gosta de pescar? Não. Ninguém gosta de pescar aqui? Não acredito que não tem ninguém que pesca nessa igreja, pelo amor de Deus. Tem, né? O Jesus era pescador lá, não, né? Os discípulos eram. É importante pensar isso, irmãos. Nós estávamos indo pescar. E nessa ida para pescar, eu fui de carona de moto, com um tio meu, e o meu pai e mais um outro tio foram de bicicleta. Tá? De bicicleta. E tem o Morro do São Luís, que é quem vem de Farroupilha para cá, tem o Morrão do São Luís lá, né? Tem até Grêmio São Luís, um campo de futebol lá, né? Então, o meu tio não tinha muita habilidade com a bicicleta, Edson. E era uma bicicletinha pequena, sabe? Essas cross, antigamente chamava de cross, agora não sei como é que chama, né? Mas era pequenininha, meu pai estava com uma grandona, né? E esse meu tio se empolgou, e ele não era acostumado a andar de bicicleta. O que acontece, gente? Desceu aquele asfalto, e ele perdeu o controle da bicicleta, porque a bicicleta era muito pequenininha. E ele cai, e ele começa a rolar e picar aquela bicicleta na frente do meu pai. E o meu pai tentou frear a bicicleta e não consegue frear, porque imagina descendo o asfalto, né? Fiquei imaginando meu pai, parecendo que tinha 20 anos de idade, descendo aquela bicicleta. E o que acontece? O meu pai dá no meio da outra bicicleta e cai, irmão. E cai e rola, sei lá, uns 100, 150 metros, cai numa valeta. O meu pai quebrou o braço em 2 lugares. 2 lugares. Daqui a pouco, uns 40 minutos depois, chega meu tio, ele nem lembra isso, chega meu tio com a bicicletinha todo arrebentado. Vambora, que o Dino quebrou o braço. Dino era apelido do meu pai. Irmão, vou dizer uma coisa para você, tinha diversas casas ali. Muitos não quiseram ajudar meu pai para ir para o hospital, porque não queriam sujar o carro deles com sangue. Isso é verdade que eu estou falando para você. Não foi fácil o camarada pegar e botar meu pai no carro e levar para o hospital, gente. Então, assim, eu fiquei muito chateado com aquela coisa, né? Então, acontece, irmão. As pessoas não se preocupam com o bem-estar das outras. Imagina, o cara quebrou o braço, está ali, ó, o osso para fora. Então, acontece. Se preocupar, ser generoso com o bem-estar. Alguém botou ele do carro e levou. Meio contrariado pelo que eu entendi, mas levou. Graças a Deus levou, né? E terceiro e último aspecto que eu quero falar é generosidade com a necessidade do outro. Nossa, pastor, mas como assim? Olha só, ele se preocupou com a vida, com o bem-estar, e agora, irmão, com a necessidade. Deixa eu falar para você, se alguém chegasse lá na sua casa, todo sujo, todo meio mulambento, sangrando, e você tivesse uma hospedaria, e dissesse, eu quero um quarto, e você ia dizer, R$50 por dia, e ele dissesse, olha, eu não tenho dinheiro, você ia deixar ele entrar na sua hospedaria? Será que entraria? É uma pergunta interessante, irmãos, porque essa era a situação. Aquele homem, ele não tinha mais dignidade, fora roubado, porque ele apanhou até quase morrer, né? Ele não tinha documentos, porque levaram tudo que ele tinha, e não tinha dinheiro também, né? Então ele estava completamente à mercê de qualquer coisa. Ele estava à mercê de qualquer coisa. Se aquele homem tivesse cuidado o melhor que fosse das suas feridas, o texto não diz onde ele morava, vai saber onde o cara morava, até chegar na sua família, né? Então, como é que ele poderia pedir ajuda em qualquer lugar? Como é que ele poderia pedir ajuda em qualquer lugar, irmão? Né? Em qualquer lugar. O homem estava fadado à morte. Mas a parábola nos ensina que o samaritano o levou para uma hospedagem, pagou pelo quarto, pelo cuidado, pela comida, e se precisasse mais, ele voltaria e pagaria depois. Veja bem, ele leva aquele homem até uma hospedaria, provavelmente um lugar de respeito, aonde ele já era conhecido, provavelmente um lugar que ele já havia ficado, e ele chega lá e diz assim, olha, estou trazendo essa pessoa aqui, preciso que vocês cuidem. Ele estava no meio do caminho, não sei quem é, nunca vi, mas assim, ó, ele precisa ser cuidado, e eu vou deixar aqui, vocês dão comida, faz o que precisa, e aí amanhã depois eu volto, se precisa eu dou mais dinheiro para vocês. Eu vou dar mais dinheiro para vocês. Ou seja, eu me responsabilizo por a necessidade daquele homem. Amados irmãos, enxergamos o amor de Deus.
Devemos viver com generosidade, não deixando com que nada que somos ou temos nos torne egoístas e insensatos às necessidades das pessoas ao nosso redor, e nem no reino de Deus. Porque muitas vezes, amados irmãos, a gente vai olhar agora, eu estou falando só do samaritano. Você quer falar do sacerdote, do levita? Irmão, qual era a preocupação do sacerdote? Qual era a preocupação do levita? Eles não estavam mais preocupados com a sua vida, com as suas coisas e com aquilo que eles queriam fazer? Por que eu vou parar para ajudar esse cara? Eu nem sei quem ele é. Vai que vai sujar minha roupa ainda. Vai me atrasar para o culto, eu vou chegar atrasado no culto. Pior, nem vou conseguir ir no culto. Está me entendendo? Aquele homem cuidou, se preocupou com o bem-estar e investiu na vida de uma pessoa que ele não conhecia, que ele nunca viu. E aí quando nós olhamos na contrapartida, aquele que seria o sacerdote, que deveria amar a pessoa, que deveria se preocupar com a pessoa, passa de largo. Sabe o que é passar de largo? É tipo assim. Aí nós pensamos assim, agora vai vir o levita, né? Você sabe que levita é aquele que cuidou das coisas de Deus, né? Os músicos também são levita, mas não são só levita, né? Então, entendi isso, né? Mas o levita, que foi separado por Deus para cuidar das coisas de Deus, ele passa, diz o texto, e ele passa também de largo. Você entende que um levita, um sacerdote era uma pessoa que tinha uma ligação direta com Deus, né? Era ele que levava o pecado do povo para Deus, sacrificava. E o levita era aquele que Deus separou para dizer, Deus disse assim, tá vendo? Tu agora é levita e tu vai cuidar de tudo que é meu. Pensa o que é, cuidar de tudo que é de Deus. Né? Contato com Deus. Os dois passaram de largo, irmãos, por quê? Porque eles deixaram que o seu egoísmo, a sua insensibilidade, as necessidades daquela pessoa, né, passassem de largo. Ou seja, que amor de Deus existe nessas coisas? Não existe. Aquele homem que poderíamos dizer assim, que era um samaritano, você sabe o que é um samaritano? Sabe, né? Samaritano era um judeu mestiço, né? Ou seja, era alguém que nasceu tendo por mãe uma judia e o pai de outra nação. Então eram considerados imundos, considerados pecadores. E o próprio povo judeu, onde enxergava os samaritanos, eles perseguiam, eles surravam, eles não queriam saber dessa mistura. Mas veja bem, é interessante pensar sobre isso, porque os samaritanos sabiam o que era sofrer. Os samaritanos sabiam o que era ser escorraçado. Então ele sabia o que aquela pessoa estava passando e sabia que ele precisava ser ajudado. Porque muitas vezes o samaritano também precisou da ajuda. Então é importante entender isso. Então esse olhar, amados irmãos, nós vamos ver que é importante entender. Precisamos ser generosos com a vida das pessoas. Precisamos nos preocupar com o bem-estar delas. Generosidade com o bem-estar das pessoas. Generosidade também, né, nas necessidades delas. O que elas precisam? O que eu posso fazer para ajudar? A Bíblia, amados irmãos, está repleta de ensinamentos sobre generosidade. A palavra de Deus vai nos ensinar. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 8. Segundo Coríntios capítulo 8. Diz assim, 2 Coríntios 8, de 1 a 9. Vai dizer o seguinte: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como com muita prova de tribulação houve abundância no seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riqueza da sua generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima de seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos que com muitos rogos, a graça e a comunicação desse serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram
primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus, de maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé, na palavra, na ciência e em toda diligência, em vosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor, porque já sabeis a graça do vosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por nós, de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. O apóstolo Paulo aqui exalta a atitude generosa dos irmãos da Macedônia e Acaia, diante da igreja de Roma. Por que que Paulo traz isso? Por que que Paulo escreve isso à igreja de Coríntios? Porque a igreja da Macedônia, a igreja da Acaia, eram igrejas pequenas, igrejas pobres, igrejas que não tinham muita condição financeira. Mas a palavra de Deus nos diz que elas se importaram com a obra missionária e se importaram com a vida de Paulo como missionário. E eles levantaram oferta para enviar o apóstolo Paulo para o sustento do apóstolo Paulo. E Paulo disse, olha, eles não enviaram só o que precisava, enviaram muito mais, mesmo na sua dificuldade. Irmão, eram igrejas pobres, enquanto a igreja de Roma, enquanto a igreja de Coríntios eram igrejas poderosas. Igrejas com dinheiro, igrejas com pessoas que tinham condições financeiras. Então é importante entender isso. Quando nós olhamos para a obra missionária, nós vamos ver que Deus chama a sua igreja a ser uma igreja missionária. E você sabe que você é a igreja do Senhor Jesus. Isso aqui é o templo. Você somos a igreja, somos o templo do Senhor. Isso aqui é apenas o lugar onde nós nos reunimos. Então é importante entender isso. Lá, em Atos 20 e 35, o apóstolo Paulo diz assim: melhor é dar do que receber. Abra lá, Atos 20 e 35. Nós queremos muitas vezes receber as bênçãos de Deus, mas a palavra de Deus nos diz algo interessante. Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Muitas vezes nós não estamos recebendo, amados irmãos, porque não sabemos dar. Não entendemos a necessidade de ser generosos com outras pessoas. Ainda o apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipenses, agradecendo a igreja de Filipenses por sua generosidade. A igreja de Filipenses foi outra igreja que o apóstolo Paulo usou como exemplo para demonstrar que era uma igreja pequena, mas uma igreja grande em generosidade com a obra missionária. Devemos servir, amados irmãos, com generosidade em tudo no reino de Deus. É importante entender isso, olhar para o nosso próximo, mas olhar com generosidade em todas as áreas. Lá fora, quando nós estamos no nosso trabalho, lá fora, quando nós estamos dentro da sociedade a qual nós estamos inseridos, e aqui dentro, quando estamos servindo ao Senhor na igreja, porque nós podemos ser generosos de tantas formas, e é importante entender essa questão. Quando nós olhamos para o nosso Mestre Jesus Cristo, você vê alguém mais generoso do que Cristo Jesus? Ele nos ensina sobre generosidade, irmãos. Ele mesmo cuidou enfermos, ajudou os necessitados e abandonados pela sociedade, e ainda pagou o preço pelos nossos pecados. Veja bem, ele não apenas veio e cuidou das feridas das pessoas, ele cuidou de todos aqueles que chegaram diante dele, independente da enfermidade, independente da condição social, independente de quem era. Quando se encontrava com Jesus, Jesus agia com poder e graça sobre a sua vida, e muito mais, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele entregou a vida dele na cruz do Calvário para a nossa salvação. 1 Pedro 1, 16, 20, vamos ler. Primeira Pedro 1, 16, 20, diz assim: porquanto escrito está, sede santos porque eu também sou santo.
E se invocais como Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo que é vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de cordeiro imaculado e incontaminado. Ou seja, é importante entender o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestando nesses últimos dias, nos últimos tempos, por amor a vós. Ou seja, Jesus, ele pagou o preço pelo nosso pecado, pela nossa transgressão. Veja bem, aquele homem está viajando do seu cavalo, desce do seu cavalo, do seu animal, e se preocupa com aquele que está caído. Jesus saiu do céu e se preocupou com aquele que estava caído. Ele deixou a sua glória para vir a este mundo. E Ele não apenas esteve conosco, Ele não apenas se preocupou com as nossas necessidades, Ele procurou deixar o melhor possível, mas Ele também. A palavra de Deus nos diz, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, nós estávamos como moribundos, indo para o inferno. Essa é a verdade. Aquele homem estava moribundo, não tinha mais o que fazer. Assim estávamos nós diante de Deus. Mas a palavra de Deus nos diz em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Aquele homem iria morrer, mas a graça de Deus chegou até nós. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aquele homem desceu do cavalo e cuidou daquele, e deu vida a ele de novo. Jesus desceu e veio até você, para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Generosidade faz parte da obra missionária, faz parte do papel, daquilo que eu e você como cristãos precisamos viver nesse mundo. Por mais que esse mundo não entenda isso, por mais que esse mundo não aceite esse tipo de generosidade. Você já aconteceu de muitas vezes você no mercado, a pessoa dá o troco errado para você e você devolver. Antes de devolver, você diz assim, moça, está errado. O que a pessoa faz na hora, quando você diz isso? Já aconteceu com você? Não, o senhor está enganado, moço. Aí você diz assim, não, moça, é que a senhora me deu R$50 a mais, eu estou devolvendo. Meu Deus. Mas daí tu não está mais enganado. Entendeu? O mundo é assim, gente. Quanto tempo a igreja está nesse lugar aqui? Deixa eu perguntar para você, que eu não sei quanto tempo estava aqui nesse lugar aqui, nesse templo aqui. 2 anos? Tá, deixa eu perguntar uma coisa para você. Se você quiser compartilhar comigo, tá bom, irmão? Tranquilo, tá? Quantas vezes já entrou nessa igreja, nesse templo, uma pessoa fedida e bêbada e sentou do seu lado? Alguma vez já aconteceu ou não? Já não? A Farroupilha acontece seguido isso, irmão. E pior que eles querem pregar na hora da mensagem. Mas deixa eu perguntar para você, assim, só eu e você. Se chegasse essa pessoa e sentasse do seu lado, você ficaria no seu lugar? Pastor, mas está fedido muito, pastor. Nossa, esse cara acho que não faz... Mas às vezes vai acontecer. E aí nós vamos entender a generosidade da igreja. Porque é para isso que a igreja abre as portas. Porque quem precisa mais da graça de Deus do que nós? Aqueles que estão pior que nós. Aqueles que estão caídos, derrotados. Aqueles que estão sujos. Porque um dia nós também estávamos caídos e derrotados e sujos. Mas a Bíblia nos diz que o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado e Ele tem nos dado nova vida. Então é importante entendermos e pensarmos sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina, sobre isso. Nos ensina que nós devemos dar o melhor para Deus. Abra sua Bíblia lá em Marcos capítulo 12. Estamos encerrando, irmãos, não fica preocupado não com isso, que já estamos indo para o fim. Marcos capítulo 12. Confesso a você que o pastor não me deu tempo para pregar, nem o irmão Edson, então, eu não sei, eu estou com calor, graças a Deus é bom. Não sei você, irmão, aqueles irmãos ali estão com calor.
Porque, irmão, vou confessar para a irmã, se eu sentar no lugar que a irmã está sentada, aí eu estava passando mal, irmão, porque eu com calor, não ia dar, esse calor aí dá não. Eu estava sentado ali pertinho e disse para minha esposa, vamos mais para trás. Não é porque eu não queria ouvir o louvor, irmão, o louvor estava uma bênção, irmão. Não era isso, não, era que estava muito quente ali mesmo, né? Calor é danado para mim, eu prefiro sentir frio, irmão. Porque eu sinto frio, mas se eu sinto calor, eu fico nervoso. Só minha mulher para me aguentar. Tadinha, né? Mas é uma benção. Diz que Deus não dá fardo maior para a gente carregar, então, fazer o quê, né? Amém. A minha mãe, eu penso sempre assim, né? Eu sempre me considerei uma pessoa de oração. Então eu acho que eu orei mais, irmão. Não sei ela, acho que ela orou um pouquinho menos. Então, fazer o quê, né? Ganhou eu. Faz parte, né? Olha lá, Marcos 12, 41. Marcos 12, 41 a 44 diz assim: E estando Jesus assentado defronte à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram do que lhes sobrejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Então aqui é importante entender o porquê nós ofertamos, o porquê nós dizimamos, irmãos. É importante entender. Porque há uma regra na palavra de Deus que nos diz lá em Malaquias, que diz, né, que nós temos que trazer todos os dízimos e ofertas da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Ou será que eu entrego o meu dízimo e a minha oferta porque eu sou grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem me abençoado, por tudo aquilo que Ele tem me dado, pela provisão que Ele tem, porque eu reconheço que sem Ele eu não sou nada, porque eu reconheço que se eu tenho um emprego é porque Deus me deu um emprego, se eu tenho saúde para ir trabalhar é porque Deus me deu a saúde para trabalhar. É importante nós olharmos que generosidade, você sabe que ele estava falando aqui, Jesus estava usando um exemplo de uma viúva. Qual era o valor de uma viúva na época de Jesus, me fala? Qual era o valor de uma mulher naquela época viúva? Irmão, quem sustentava ela era o marido. Ou seja, como que ela vivia eu não sei, mas a palavra de Deus nos diz que o que ela tinha, ela deu para Deus. Eu tenho certeza que Deus não deixou faltar para ela, irmão, porque quando nós damos o melhor para Deus, Deus dá o melhor para nós, muito mais. Essa é a obra de Deus, não é uma questão de barganhar, irmão, é saber amar e confiar na Deus Todo-Poderoso. Por que você acha que Davi disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou de nada terei falta? Porque ele confiava no suprir de Deus, na sua vida, ele experimentou isso. Nós temos experimentado o suprir de Deus, Deus tem cuidado de nós. Então, nós precisamos não ser como aquelas pessoas ricas e dar porque está sobrando. Então, se a palavra de Deus, se Jesus está dizendo que o rico estava dando porque sobrava, ele não estava dando dízimo de verdade. Ele não estava ofertando de verdade. Ele estava fazendo para aparecer para os outros ver. Mas aquela mulher estava ali no altar, eu não sei como, daquela forma que ela estava, mas ela deu o que ela tinha, para o Senhor. Eu tenho certeza que Deus abençoou tremendamente a vida dela. Nós temos que dar o melhor para o Senhor. Nós somos chamados para dar o melhor para o Senhor. Falar em melhor, eu quero falar para você 2 pessoas. Você lembra de Caim e Abel? Lembra desses 2 camaradas aí, da Bíblia, que a Bíblia conta a história de Caim e Abel? Lá no iniciozinho. A Bíblia diz que Caim deu uma oferta ao Senhor, né? E lembra que não tinha um cartaz dizendo o dia da oferta, não tinha. Não tinha, tá, gente? Então, bem claro isso. Ele resolveu fazer uma oferta a Deus. E a Bíblia diz que Caim pegou do melhor da sua plantação e deu a Deus. Não. Ele pegou alguma coisa da sua plantação e ofereceu a Deus. E a Bíblia fala que quem era Caim? Era o primogênito. E Abel era o segundo filho. E a Bíblia diz que Abel, ele pega das suas ovelhas, da sua criação, ele pega o melhor e vai e oferta para Deus, o melhor. E Deus se agradou da oferta de Abel. Mas Deus não diz que Deus não se desagradou da oferta de Caim.
Deus só achou que a oferta de Abel foi mais sincera, foi mais justa. E a Bíblia vai dizer o quê? Que por causa de que Caim foi tomado por uma raiva sem medida, ele mata Abel, porque Abel deu o melhor para Deus. Mas Abel é usado como exemplo até hoje, de homem de fé, de pessoa justa diante de Deus. Nós precisamos entender que nós somos chamados para dar o melhor para Deus. Ainda que as pessoas não entendam, ainda que as pessoas não aceitem ao nosso redor, nós somos chamados para dar o melhor para Deus. Viver a generosidade dentro da igreja, com as coisas da igreja. Generosidade lá fora, com as pessoas. Nós vivemos um tempo tão difícil, irmãos, que ajudar alguém é bem complexo. Às vezes você não para nem para dar carona, porque a pessoa pode achar que você está querendo fazer um mal para ela. Não é assim o mundo que nós vivemos hoje? Né? Hoje vamos falar assim, hoje para um homem, para um rapaz, para um homem, uma criança cai, e ele pegar e ajuntar ela, e levantar e fazer qualquer coisa, ela pode ser considerado como está fazendo uma coisa errada. Não é? Hoje a gente vive assim, parece que tudo que tem o perigo de ser ruim. E isso tem tentado contaminar a igreja de Jesus, e tem muitas vezes impedido de nós cristãos fazermos o que devemos fazer como cristãos. E nós não podemos deixar isso acontecer. Nós precisamos amar as pessoas e cuidar das pessoas, nos importar com o seu bem-estar, investir no cuidado delas, não importa, como igreja, como indivíduo, como família, é importante entender sobre isso. Nós precisamos viver essa generosidade. O Senhor tem nos chamado como igreja dele, para vivermos a generosidade. Charles Spurgeon, um pregador batista, Spurgeon não fez teologia, ele foi um autodidata. Spurgeon, depois, muito tempo, muitos pastores formados, teólogos, chamavam ele para aprender com ele, né? Spurgeon foi considerado como um príncipe dos pregadores, não apenas pelos batistas, mas por todas as outras denominações que existiam na época, porque Spurgeon tinha uma vida com Deus tão grande, e ele era usado poderosamente. E Spurgeon diz assim: muitos homens ficam de mãos vazias, porque não conhecem a arte de repartir. E essa é a verdade. Enquanto muitos estão querendo buscar algo de Deus, e Deus está olhando para ver o que você vai fazer pelo outro. A nossa comunhão com Deus, ela é dessa forma, mas ela é dessa forma. Aquilo que eu faço para o outro, demonstra o quanto eu amo aquele que me chamou. E por isso que Jesus usa o texto do bom samaritano para nos ensinar sobre isso, sobre amar, sobre generosidade, sobre se importar. Como discípulo do Senhor Jesus, você tem vivido generosidade na sua vida? Ou você, como muitos, tem corrido atrás das bênçãos de Deus? Porque lá naquele lugar alguém vai fazer alguma coisa e lá você vai ser abençoado, e você vai lá naquele lugar. Aí você vai no outro lugar, aí você vai naquela outra pessoa, aí você não vai na outra pessoa. Ou você se importa só com você não lembra da necessidade da pessoa que está do teu lado dentro da igreja, você nem sabe porque o irmão vem, nem sabe se o irmão está passando por um problema de dificuldade, se o irmão está doente, você não conhece o irmão. Irmão, eu vou falar para você, nós somos uma bênção enquanto estamos desse tamanho, ó. A gente diz assim: pastor, a gente queria ter 1000 pessoas, pastor, você não fala que nós somos uma bênção pequenininha assim, pastor? Vou falar para você, lá na minha igreja é menor que vocês, tá? Tá? Mas uma coisa nós temos que uma igreja de 1000 pessoas não tem. Você deve conhecer quase a maioria daqueles que estão aqui. Não conhece? Quando essa igreja tiver 1000 pessoas, você não vai conhecer todo mundo. Você não vai poder estar com todo mundo. Então aproveite agora esse tempo. E quando você aproveitar esse tempo agora, você vai estar preparado para ter bem mais gente aqui. Então, generosidade, amor, desfrute esse cuidado uns para com os outros. Desfrute aquilo que Deus tem dado para você. O que Deus tem dado para você? Ajude as outras pessoas que têm necessidade. Porque Deus quer usar o que você tem. Ele já te deu dons, Ele já te deu talentos para você. Então, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Seja generoso, irmão. Comece a olhar com generosidade as coisas. Olhar para as necessidades das pessoas ao seu redor, as necessidades do reino de Deus, as necessidades da sua igreja. É muito importante entender essa realidade. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Paizinho querido, muito obrigado, Deus, por esse tempo abençoado na tua casa.
Obrigado, Deus, pela tua palavra que nos mostra quão generoso o Senhor foi para conosco. Que nós possamos olhar com generosidade as pessoas ao nosso redor, a começar com as pessoas que estão servindo ao Senhor comigo dentro da igreja, com as pessoas que estão ao meu redor, aonde eu trabalho, aonde eu estudo, aonde eu faço faculdade, aonde eu jogo bola, aonde eu brinco na minha comunidade. Que eu possa ser, ó Deus, um exemplo de cristão generoso, que ama e que não se preocupa com si próprio, mas sim se preocupa com aqueles que o Senhor se preocupa, porque o Senhor veio por todos nós. Por isso nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por esse tempo abençoado na tua casa, por cada vida que pôde chegar na tua casa, Deus. Esteja abençoando cada família aqui, suprindo, sustentando, Deus, e cuidando de cada um, Pai. É o que eu te peço, Deus, grato por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.